17. Muito bom dia, Sr. Coronel Lemos Pires. Então, qual é o tema que nos traz hoje aqui para a sua crónica do Sim, das quartas-feiras? Muito bom dia, Filipe, muito bom dia, António, muito bom dia ao programa 17 e aos ouvintes em Mafra. Eu hoje gostava de falar um pouco sobre essa questão dos cortes orçamentais que nos afeta a todos de forma diferente e que, no fundo, temos que ter um pouco a sapiência de saber jogar nessas questões que tocam a todos com algum equilíbrio e com alguma inteligência. O chamado jogo de cintura. É verdade, o jogo de cintura. Porque, no fundo, isto é um dilema. A opção que temos é ou fazemos cortes cegos ou fazemos cortes inteligentes. Mas não é nada fácil. E se pensarmos bem, a longo prazo, vamos sempre decidir mal na nossa vida. Deixem-me esmiuçar um pouco esta minha relação. A primeira tendência que temos é cortamos nos serviços, se os tivermos. Por exemplo, cortamos em empregados, em jardineiros. Mas se não tivermos, vamos cortar naqueles que usamos. Deixamos de ir ao barbeiro, ao cabeleireiro, à pedicure, às saunas, aos ginásios, vão por aí afora. Parece lógico, não é? Temos menos dinheiro na nossa vida, no nosso orçamento familiar, então cortamos nestas coisas que nos parece mais evidente. E depois, claro, cortamos nos luxos, deixamos de ir ao restaurante, não vamos aos cinemas, aos concertos, à assinatura da Sport TV, comprar roupas de marca e, por último, até viagens e turismo. Os exemplos são imensos. E depois vêm aquelas decisões muito mais difíceis. Os colégios dos filhos, os carros, universidades, a casa, os cursos, os estudos e, obviamente, há algo que nunca podemos deixar de pensar, que são aquelas despesas inevitáveis, como seja a comida, a eletricidade e a água. Então o que é que podemos fazer? Bom, a primeira coisa que podemos fazer é criar prioridades que são muito nossas, mas que a gente às vezes não sabe se serão melhores no futuro. Por exemplo, se prescindirmos da empregada, do jardineiro, ou de ir ao barbeiro, ou de ir ao restaurante, ou ao ginásio, ou aos concertos, estamos a fazer austeridade na nossa própria vida. Mas estamos também a arrastar inúmeras pessoas, aquelas que nos prestam esses serviços e que nos proporcionam alguns momentos de alegria e de bem-estar. Se todos deixarmos de ir ao barbeiro, ele terá inevitavelmente de fechar. Se deixarmos de ir ao restaurante, os restaurantes fecham. Se deixarmos de ouvir concertos, os músicos imigram e outros deixam-se cair na miséria. Por isso esta questão tem sempre muito a ver com equilíbrios. Não podemos ir todos por aí, porque se vamos todos por aí, fecha-se tudo. Por isso temos que decidir a nossa vida com alguns equilíbrios e compromissos. Diminuir e aguentar. E depois, se voltarmos a ter momentos melhores, voltamos aos velhos hábitos positivos. É claro que podemos cortar em coisas absolutamente supérfluas, cada um sabe quais são. Aqui também não há receitas. Há pessoas que podem viver sem jogos de cartas, há outras pessoas que podem viver sem música, mas para mim, por exemplo, para mim é fundamental a música. Há outros que acham que é fundamental a equitação. Ou seja, cada um deve ter os seus gostos e saber onde é que pode cortar e onde é que não pode cortar. Agora, se temos menos dinheiro e depois de cortar com as despesas evidentes, eu acho que devíamos todos fazer um esforço para tentar manter um pouco de tudo. Se menos horas de empregada, renegociar com o jardineiro, menos idas ao restaurante e comprar pedir menus mais acessíveis e talvez a menos concertos, mas não podemos cortar com tudo, porque podemos aguentar com menos, que é para os outros também se poderem aguentar. Eu não sei como é que é de chamar a isto, nem são cortes cegos, nem sequer inteligentes, mas são talvez aquilo que podiam ser cortes proporcionais, humanos. Porque a razão de alguma da nossa tristeza não é exclusiva do que não temos ou que passamos a ter menos. É também pela tristeza que sentimos das pessoas que aprendemos a gostar. E todos nós gostamos das pessoas que nos prestam serviços, daquelas pessoas que nos servem no restaurante, das pessoas que tocam música que gostamos de ouvir. Eu falo por mim. Eu sofro muito quando vejo sofrer e, de forma egoísta, ainda sofro mais quando são pessoas conhecidas. O que temos que saber, e no fundo era isto que eu queria dizer, Filipe, é que por trás de cada serviço, de cada produto, de cada alimento, estão pessoas iguais a nós, que também têm de fazer os seus cortes. Por isso temos de ter equilíbrios. Pode ser que um tempo de magreza nos leve a tempos melhores, mas temos que lutar contra tempos de fome absoluta. Vamos menos aos restaurantes, vamos menos ao cabeleireiro, vamos menos ao ginásio, mas temos que continuar a ir, porque no fundo queremos continuar a encontrar aquelas pessoas com quem vivemos, que nos dão sentido à nossa vida, o tal equilíbrio do dia-a-dia, que nos dizem olá quando entramos no restaurante, uma voz amiga quando entramos no ginásio, um sorriso quando passam por nós. Isto chama-se segurança, chama-se sociedade e todos teremos parte do futuro que restar. Por isso temos de ter equilíbrios, temos que cortar, claro, mas não cortar definitivamente, não cortar com os nossos amigos que nos prestam serviço em Mafra e em Portugal.
sem cortar, no fundo, na vida dos outros. Porque o mote é antigo. E eu repeti-o até a exaustão quando andei 8 anos no meu querido colégio militar. Um por todos e todos por um. Sempre Mafra, sempre sim. Já agora, Sr. Coronel Lemos Pires, isso faz-me lembrar um bocadinho aquilo que eu vi ontem e li aqui no nosso programa, de um post que vi no Facebook, em que há um indivíduo, agora estrangeiro, eu não me lembro do nome, em que diz que quem, ao fim e ao cabo, cria emprego não são os patrões, mas sim os consumidores. Isto é uma visão diferente e vai um bocado de encontro àquilo que acabou de dizer agora, não é? Pois, é que repara, que se todos nós, como consumidores, se todos começamos a cortar no consumo, não é? Se deixamos de utilizar os serviços que nos prestam aqui, por exemplo, na Vila de Mafra, ou na freguesia de Mafra, ou no concelho como um todo, a Ericeira, na Malveira, o que é que acontece? As pessoas inevitavelmente perdem os seus postos de trabalho. Se eu nunca mais for a um restaurante, o restaurante vai ter que fechar. Se eu nunca mais fizer compras no comércio local, o comércio local começa a definhar. E, portanto, é o consumo, são os consumidores, somos todos nós, que fazemos esta rotativa de sociedade em que uns construímos o emprego para os outros, que, por outro lado, nos constituem o nosso bem-estar e a nossa própria saúde. Por isso é que tem que haver equilíbrio e não podemos cortar a eito, nem amealhar só para um futuro muito incerto. E, no fundo, também é um pouco esta a mensagem que eu queria deixar. De facto, eu estou de acordo com isso. É que quem cria emprego somos todos nós, através da nossa postura, aquilo que produzimos, aquilo que procuramos e aquilo que fazemos no dia-a-dia. E com bom senso conseguimos levar a crise por diante. Esperemos que sim. É por isso que cá estamos a trabalhar e com algum otimismo. Tem que ser. Muito bem, chegamos ao fim então de mais este espaço editorial da responsabilidade do Sr. Coronel Lemos Pires. Muito obrigado, Sr. Coronel, e até quarta-feira então. Tá bom, até à próxima quarta. Bom dia então. Deus, bom dia, um abraço. Bom dia a todos. Obrigado. 17.